História de hoje. Dona Conceição, o anjo das crianças. Na escola, Dona Conceição sempre acordava antes do sol nascer. O barulho do despertador, antigo e já enferrujado, ecoava pelo quarto simples, enquanto ela se levantava devagar, sentindo o peso da idade nos joelhos. Colocava o avental bem dobrado sobre o braço e, ainda no escuro, preparava o café preto forte que a sustentaria por mais um dia de trabalho na cozinha da escola municipal. Naquele bairro humilde, muitas pessoas passavam despercebidas, mas a rotina de Conceição era como a de milhares de brasileiros. Silenciosa, cansativa, mas profundamente significativa. Ela pegava o ônibus lotado, atravessava a cidade e todos os dias chegava cedo à escola para acender os fogões industriais, organizar os alimentos e preparar o almoço que alimentaria centenas de crianças. O cheiro de arroz soltando vapor, o feijão temperado com alho e cebola, a carne que quase sempre vinha em pedaços pequenos demais para a quantidade de bocas famintas. Era assim que Dona Conceição transformava pouco em muito, esticando os ingredientes com criatividade, como se fosse uma alquimista da sobrevivência. Mas o que ninguém percebia era o olhar atento que ela lançava às crianças. Enquanto distribuía as bandejas, Dona Conceição observava os olhos curiosos, os sorrisos desdentados, mas também as barriguinhas que roncavam e as mãos ansiosas que se estendiam, como se aquele prato fosse a única coisa que lhes restava no dia. Certo dia, uma menina chamada Ana se aproximou do balcão. Ela tinha apenas 8 anos, o cabelo mal penteado e os olhos fundos. Ao receber a bandeja, segurou-a com força, como quem teme que alguém possa arrancar aquilo dela. Dona Conceição reparou que a pequena Ana não comia devagar como as outras crianças. Engolia o alimento às pressas, quase sem mastigar, como quem precisava aproveitar cada grão de arroz, cada gota de feijão. Mais tarde, Conceição soube, por meio de uma professora, que Ana e seus irmãos muitas vezes dormiam sem jantar. A mãe, desempregada, não tinha condições de colocar comida na mesa todos os dias. E Ana, como tantas outras crianças daquela escola, encontrava na merenda não apenas uma refeição, mas a única chance de saciar a fome. Foi nesse momento que Dona Conceição tomou uma decisão silenciosa. Começou a separar discretamente pequenas porções de comida. Um pão enrolado em guardanapo, um punhado de arroz dentro de uma sacolinha, às vezes uma fruta que sobrava. Tudo feito às escondidas, porque sabia que, se fosse descoberta, poderia perder o emprego. E assim, sem que ninguém soubesse, Dona Conceição passou a ser não apenas a cozinheira da escola, mas uma guardiã da dignidade daquelas crianças. O mais impressionante é que ninguém imaginava a luta interna que ela travava. Cada vez que guardava comida no avental, o medo de ser flagrada se misturava à esperança de que, ao chegar em casa, aquelas crianças teriam algo para dividir com os irmãos. Era um gesto simples, mas que carregava um peso imenso, o de alguém que sabia, na própria pele, o que significava a fome. Porque antes de ser cozinheira, antes de trabalhar na escola, Dona Conceição também já havia passado noites de estômago vazio. Na infância pobre do interior, lembrava-se das vezes em que chorava escondida, ouvindo o ronco da barriga e o silêncio resignado da mãe, que não tinha o que oferecer. Talvez fosse essa memória, gravada como uma cicatriz invisível que a movia todos os dias. Ao ajudar aquelas crianças, ela de alguma forma resgatava a menina que já tinha sido um dia. Ninguém sabia da sua missão secreta. Para todos, Conceição era apenas a funcionária dedicada que mantinha a cozinha da escola funcionando. Mas para aquelas crianças que recebiam, e quase sem acreditar, um pedaço de pão escondido na mochila, ela era mais do que uma cozinheira. Era uma espécie de anjo invisível, que aparecia nos momentos em que a fome parecia insuportável. E assim começava a se desenhar a história de Dona Conceição, a mulher simples que, sem holofotes, mudava o destino de vidas que poderiam ter se perdido no silêncio da miséria.
o risco e a descoberta. Com o passar dos meses, os gestos silenciosos de Dona Conceição se multiplicaram. O que antes era apenas um pão escondido na mochila de uma criança, transformou-se em um ritual diário. Ela aprendeu a ser discreta, guardava frutas no fundo de uma caixa de papelão, enrolava porções de arroz em pequenos potes reaproveitados e, com habilidade, fazia tudo parecer parte natural da rotina da cozinha. As crianças, de início desconfiadas, logo perceberam que podiam contar com aquele gesto. Elas não falavam muito sobre isso, talvez por medo de que o segredo fosse descoberto, mas havia nos olhos delas uma gratidão silenciosa, quase reverência. Bastava um olhar, e Dona Conceição entendia, mas, à medida que seu coração se fortalecia no ato de ajudar, o risco aumentava. Um dia, quando arrumava o armário de panelas, uma colega de trabalho entrou na cozinha e a pegou guardando discretamente um pacote de pão no avental. Conceição ficou paralisada por alguns segundos. O sangue subiu ao rosto e as mãos começaram a tremer. Mas a colega, em silêncio, apenas a olhou e desviou o olhar, como se tivesse decidido ignorar. No entanto, essa situação fez com que Dona Conceição passasse a viver em estado de alerta. A cada movimento, ela temia que alguém pudesse denunciá-la à diretoria da escola. E ela sabia o que isso significava: perder o emprego, perder o sustento da própria família. O dilema a consumia. Como escolher entre o dever de manter o trabalho e a missão silenciosa de não deixar crianças dormirem com fome? Foi então que o inevitável aconteceu. Certa manhã, uma professora percebeu que alguns alunos estavam levando comida para casa de forma incomum. Um deles, Joãozinho, de apenas 7 anos, foi flagrado escondendo dentro da mochila uma banana e um pedaço de pão. Pressionado, ele acabou revelando: "Foi a tia da cozinha que me deu." A professora, intrigada, levou a informação até a coordenação da escola. E como uma chama que se espalha rápido, o rumor chegou à direção. Naquela tarde, quando o sino tocou o fim das aulas, Dona Conceição foi chamada à sala da diretora. Caminhou com passos pesados, sentindo o coração acelerar. O corredor parecia mais longo do que nunca. Ao entrar, encontrou a diretora de braços cruzados, séria, e ao lado dela 2 professoras que haviam escutado a história. "Dona Conceição", começou a diretora em tom grave, "precisamos conversar. Chegou ao meu conhecimento que a senhora anda distribuindo comida da merenda escolar para os alunos levarem para casa. Isso é verdade?" O silêncio pairou sobre a sala. Conceição respirou fundo, lutando contra o medo, mas sem conseguir esconder as mãos trêmulas. Ela poderia negar. Poderia inventar uma desculpa, dizer que era tudo um mal-entendido. Mas naquele momento, percebeu que o peso da verdade era mais leve do que a culpa da omissão. "É verdade, sim", disse, baixando os olhos. "Eu dou o que sobra, às vezes um pão, uma fruta. Sei que não é permitido, mas não consigo ignorar a fome deles. Muitas dessas crianças não têm nada quando chegam em casa." As professoras se entreolharam em silêncio. A diretora suspirou, passando a mão pela testa. "A senhora sabe que está colocando seu emprego em risco. Isso pode ser considerado desvio de merenda?" Dona Conceição engoliu em seco. O medo de perder o trabalho a atravessava como uma faca. Era cozinheira há mais de 15 anos naquela escola. Sustentava os filhos e ajudava até os netos. Perder aquele emprego significaria um desastre, mas, ao mesmo tempo, dentro dela havia algo inegociável. A consciência de que estava fazendo a coisa certa. Com a voz embargada, mas firme, respondeu: "Sei que posso perder meu trabalho, mas também sei que se essas crianças não comerem aqui, muitas vão dormir com fome. Eu não consigo fechar os olhos para isso." Houve silêncio na sala. Um silêncio pesado, carregado de tensão. A diretora, que sempre fora vista como rígida, não respondeu de imediato. Os olhos dela se desviaram para a janela, como se buscasse alguma solução que não fosse a mais dura. Por fim, disse: "Vou precisar pensar no que fazer. Mas, por enquanto, a senhora pode voltar à cozinha.
Naquele dia, quando saiu da escola, Conceição sentiu o coração apertado. O risco era real. O segredo que antes a protegia havia se transformado em uma ameaça. Ainda assim, ao ver Ana, Joãozinho e tantas outras crianças sorrindo ao receber um pedaço de pão, ela sabia que não poderia simplesmente parar. Era como se, a cada gesto, ela reafirmasse a própria missão, invisível, frágil, mas profundamente humana. As consequências e o legado. Nos dias seguintes à reunião com a diretora, o coração de Dona Conceição parecia bater mais pesado. Cada vez que alguém entrava na cozinha, ela temia ser chamada novamente, desta vez para ouvir a sentença final. A demissão. O medo era constante, mas algo dentro dela continuava insistindo. Ela não parou de ajudar, apenas ficou ainda mais cautelosa. Guardava pequenas porções de arroz em potinhos plásticos. Embrulhava frutas em panos de prato e entregava de forma quase imperceptível, com um olhar rápido e um gesto discreto. As crianças compreendiam o silêncio daquele pacto. Sabiam que não podiam contar para ninguém. Era um segredo partilhado, quase sagrado. Mas, como sempre acontece, a verdade acabou ganhando força. Algumas mães começaram a comentar na vizinhança que os filhos voltavam da escola trazendo comida. Para muitas famílias, aquilo fazia a diferença entre passar fome ou ter um jantar modesto. A história se espalhou, não como fofoca, mas como gratidão. Até que, numa manhã chuvosa, a diretora da escola recebeu uma carta inesperada. Era assinada por um grupo de pais. Eles não pediam a demissão de Dona Conceição. Ao contrário, agradeciam. Diziam que aquela mulher humilde tinha sido um verdadeiro anjo para seus filhos, que graças a ela muitas noites de choro por fome haviam sido evitadas. A diretora, ao ler aquelas palavras, sentiu-se dividida. De um lado havia a burocracia, as regras frias que exigiam punição. Do outro, a realidade viva, humana, que lhe mostrava a grandeza de um gesto simples. Chamou Dona Conceição novamente à sua sala. A cozinheira entrou de cabeça baixa, já preparada para ouvir a notícia que mais temia. Mas, para sua surpresa, a diretora não falava com a mesma rigidez de antes. Dona Conceição, recebi essa carta, disse, entregando-lhe o papel. Conceição pegou a carta com mãos trêmulas. Ao ler cada linha escrita pelos pais, seus olhos marejaram. Sentiu o coração aquecer. Não era apenas ela que acreditava no que fazia. Havia uma comunidade inteira que reconhecia o valor de seu gesto. A senhora me colocou em uma posição difícil, continuou a diretora, agora com voz mais suave. Mas confesso, não consigo condenar quem tem coragem de agir com compaixão. Não sei se conseguirei oficializar qualquer apoio dentro das regras, mas também não a impedirei de continuar. As palavras eram um alívio e, ao mesmo tempo, uma autorização silenciosa. Daquele dia em diante, Dona Conceição já não precisava se esconder tanto. Continuava ajudando discretamente, mas agora com a certeza de que, ainda que não fosse oficialmente reconhecida, não seria mais perseguida. O tempo passou. As crianças que receberam suas mãos generosas cresceram. Algumas se tornaram professores, pedreiros, enfermeiras, mães e pais de família. Em cada um deles havia a lembrança de uma cozinheira de avental simples que, entre panelas e colheres de pau, oferecia mais do que comida, oferecia dignidade. Dona Conceição nunca buscou aplausos. Morreu anos depois, sem riqueza, sem títulos, sem grandes homenagens públicas. Mas na memória de muitos, seu nome sobreviveu como sinônimo de bondade silenciosa. E talvez aí esteja a grandeza dos heróis anônimos. Não aparecem nos livros de história, não ocupam manchetes, não recebem medalhas, mas são eles que, em pequenos gestos, seguram o mundo para que ele não desabe. No corredor simples de uma escola, entre o cheiro de feijão com arroz e o barulho de panelas, uma mulher lembrou a todos que a verdadeira grandeza não está no que se guarda para si, mas no que se reparte, mesmo quando ninguém está vendo.